de uma segurança pública. Foi muito bonito ouvir na fala do governador, dos governadores, a preocupação com o nosso povo, a preocupação com a vida daquele cidadão que sai para trabalhar às 5 da manhã, que fica querendo garantir a segurança de sua esposa, de seus filhos, ou daquela mãe que sai para trabalhar. Aqui não é e não foi uma ideia do que fazemos para nós, mas a nossa capacidade de fazermos pelas pessoas, nossa capacidade de gerar uma sociedade livre. E essa foi a tônica do que nós conversamos ali, e desde já eu agradeço os governadores nesse tempo de pressão, desse tempo onde a gente sabe que as críticas vêm, umas pertinentes, outras não, mas com sabedoria e maturidade a gente vai conseguindo vencê-las. Somente um ponto sobre a operação: a minha determinação era clara, para total transparência para todos aqueles que fiscalizam. A minha determinação é que todas as polícias, hoje mais cedo, recebemos a Comissão de Segurança da Câmara dos Deputados, onde os deputados perguntaram livremente o que tinha sido a operação, como é que tinha sido, que quiseram entender todo o cenário. Na segunda-feira, receberemos o relator da DPF 635, o ministro Alexandre de Moraes, também no CICC, para que façamos um processo de transparência muito clara com aqueles que têm obrigação. Tenho estado em contato direto com o Ministério Público, falei com o Procurador-Geral de Justiça hoje, também, sobretudo, com o prefeito da cidade, para garantir que a cidade esteja funcionando em toda a normalidade. E dentre o que nós conversamos aqui, uma proposta clara: a criação no âmbito dos estados segundo o nosso marqueteiro, governador Jorginho, o consórcio da paz. Faremos um consórcio entre estados, no modelo de outros consórcios que existem, para que nós possamos dividir as experiências, soluções e ações do combate ao crime organizado e da libertação do nosso povo, para que possamos compartilhar ajudas, para que possamos, nesse consórcio, discutir estratégias, e começaremos. A ideia que eu propus que a sede desse consórcio seja no Rio de Janeiro. Faremos uma reunião posterior, mandando para os outros governos que queiram fazer parte. E a ideia desse consórcio é, nas nossas competências estaduais, que a gente possa dividir e somar. Dividir experiências, dividir soluções e somar, sobretudo, ajudas práticas. E eu saio daqui feliz em a gente poder fazer uma reunião dessas, em dias tão complexos, e saímos daqui todos hoje com uma visão clara de que temos uma grande oportunidade. O governador Caiado falava isso, vai ter oportunidade de responder a vocês, mas temos uma oportunidade muito clara de mudarmos a segurança pública do nosso país, com integração, com diálogo, mas, sobretudo, com coragem e efetividade. A coragem e efetividade serão, sim, elementos completamente presentes no que vai acontecer a partir do que aconteceu no Rio de Janeiro. Eu, sinceramente, enxergo isso de uma maneira muito positiva. Eu, mais uma vez, queria reconhecer que o Rio de Janeiro tem uma grande oportunidade, à luz da decisão, e não da ação, mas da decisão da DPF 635, uma decisão que aponta um caminho claro de retomada de território, de integração, de financiamento, que é exatamente isso que todos nós desejamos. E que o Rio de Janeiro, através dessa decisão brilhante do Supremo Tribunal Federal, possa ser esse grande laboratório, já que ele hoje é o epicentro, que ele possa daqui para frente virar o laboratório
dessa que pode ser a ação que mude a história do Brasil, se realmente conseguirmos colocar em prática a retomada de território, Jorginho. O verdadeiro combate de fronteira, combate financeiro e, sobretudo, o combate dessas armas que não podem mais proliferar em nenhuma cidade do país. Eu falei lá e falo claro, eu desafio qualquer um a portar um fuzil numa cidade como Paris, como Londres, como Barcelona, como Nova York, como Frankfurt, e que fique com vida por mais de 20, 30 segundos. Nesses locais, uma pessoa com fuzil é considerado terrorista. Infelizmente, a nossa lei antiterrorismo, ela fala sobre tudo, menos sobre ações terroristas. E por isso, o Rio de Janeiro tem tentado classificar, Jorginho, não por ideologia, mas pelas atitudes, essas organizações como organizações narcoterroristas. Nós achamos que o terrorismo ele é muito maior do que a lei, que define o que é ou não. Terrorismo é pelas ações e não pela motivação. Se a ação é terrorista, aquela atitude é terrorista. Não importa qual é a motivação que teve. Infelizmente, a lei brasileira, Caiado, ela se preocupa mais com a motivação do que verdadeiramente com o fato ou com o ato, se ele é terrorista ou não. Então, queria agradecer. Eu vou abrir para as perguntas para os senhores governadores e nossa querida governadora Celina, e vou deixar à vontade, o Igor vai comandar aqui também, até porque eu gostaria de pedir, inclusive, Igor, para que começasse pelo governador Jorginho Melo, porque ele tem horário de voo e para que ele possa dar uma palavra. Então, quem tiver uma pergunta para o governador Jorginho Melo, que possa iniciar, porque eu sei que vocês têm uma organização, mas em virtude da agenda e do voo do governador, eu gostaria que começássemos pelo governador Jorginho Melo. Obrigado, governador. Então, para iniciar... E depois o Zema, que também tem voo. Nós vamos convidar agora o repórter Guilherme Peixoto, da TV Globo. Governadores, boa noite. Um prazer fazer essa primeira pergunta. É uma pergunta comum a todos os governadores, afinal, o problema também é um problema comum a todos esses estados. Sobre esse consórcio anunciado agora, eu gostaria de saber, na prática, como é que ele vai funcionar. Se ele prevê apenas uma integração de informações ou uma integração também de equipes e equipamentos. Então, na prática, como é que ele vai funcionar? Obrigado. Muito bem. Muito boa noite a todos. Cumprimentar a todos os governadores novamente, todos vocês, a imprensa do Brasil. Esse consórcio que acabou sendo dado como consórcio da paz, é um consórcio que nós vamos integrar os estados com todos os meios, contingente, inteligência, apoios financeiros, enfim, o que tiver que ser feito, nós vamos... Claro que nós vamos fazer um regulamento agora, nós criamos hoje o consórcio, nesse momento, o nome dele é Consórcio da Paz. Nós vamos, ficou definido por todos os governadores, o governador também que estava participando em videoconferência, para que a gente possa emprestar o que a gente tem de melhor. Santa Catarina é um estado que passou já por diversas enchentes. Eu me lembro, muitos dias, o ano passado, nós tivemos enchente, 6h30 da manhã, o Cláudio Castro me ligou. Meu irmão, precisa que eu mande um helicóptero? Precisa que eu mande alguma coisa? Então, nós estamos acostumados a fazer isso. Então, agora nós vamos fazer um consórcio que integra, se possível fosse, os 27 estados. Se possível for, nós vamos perseguir para isso. Para que a gente troque experiência, empreste material humano, que nós temos gente qualificadíssima, faça a compra de equipamentos de forma consorciada, que nós jogamos o preço para baixo, equipamentos de toda espécie,
para que a gente possa enfrentar definitivamente essa onda de violência do Brasil, que não é privilégio do Rio de Janeiro, é de todos os estados da federação, um mais ou um menos. Então, de forma muito proativa, a gente veio aqui para abraçar o Rio de Janeiro, a gente veio aqui para cumprimentar a polícia do Rio de Janeiro, Polícia Militar, a Polícia Civil, pela coragem da operação, a Polícia Penal, todas as forças de segurança, pelo sucesso da operação. Tenho certeza, vocês vão ficar na história do Brasil pela coragem, pelo profissionalismo, pela forma, pela estratégia que fizeram para conseguir esse resultado que se teve. Então, Cláudio, receba o nosso abraço do povo de Santa Catarina. Eu tenho que me ausentar, tenho voo, tenho cheio de compromisso lá amanhã também, mas não podia deixar de estar aqui junto com todos os parceiros, governadores, para dizer, estamos juntos. O Rio de Janeiro é um estado que nós adoramos, amamos. Queremos que o Rio de Janeiro volte a ser cada vez mais feliz, as pessoas possam transitar. Hoje, preocupado está o mais abastado e o mais humilde, pode ter certeza. Com dificuldade de dormir. E você tem essa grande missão, nós temos essa grande missão de devolver a paz para essas famílias. Então, por isso que o consórcio nasce com esse nome, Consórcio da Paz, já aprovado por todos os governadores, para que a gente possa trabalhar, gastar dinheiro, trocar informação, trocar a mais alta inteligência das polícias para fazer com que o trabalho possa se realizar. Grande abraço e obrigado. Eu não sei se eu respondi. Boa noite a todos. Fiz questão de estar aqui hoje com o governador Cláudio para me solidarizar e também dar os meus parabéns a ele, às forças de segurança do Rio de Janeiro, que fizeram, no meu entender, uma operação que vai fazer parte da segurança pública no Brasil. Tem sido, na minha opinião, erroneamente considerada a mais letal, deveria ser considerada a mais bem-sucedida. Não vi falar de inocente que foi morto, que é o que geralmente acontece no Brasil por parte dos criminosos. O que nós tivemos aqui foi a maior apreensão de armas, a maior apreensão coletiva de criminosos de alta periculosidade. O que eu vi foi isso. Agora não está com vida hoje, infelizmente, 4 agentes da lei e também criminosos que revidaram os agentes da lei. Então, na minha opinião, uma operação extremamente bem planejada e sucedida. Então, venho aqui para reconhecer todo esse trabalho que as forças de segurança do Rio de Janeiro fizeram sem apoio do governo federal, que deveria ter tido. Parece que é um governo que insiste em não combater a criminalidade. Insiste em não caracterizar essas organizações e facções criminosas como terroristas. Quem ocupa espaço é terrorista. Se um país invadir o Brasil, nós vamos ficar aqui aplaudindo, falar que não há invasão, que não é um atentado à soberania do Brasil. Essas facções hoje, nós sabemos, controlam território, colocam barricadas, incendeiam ônibus, têm armamentos privativos somente das Forças Armadas, extorquem a população. 1/3 já dos brasileiros praticamente vivem sob domínio das facções criminosas que fazem extorsão. Cobram mais por água, por energia, por internet, por gelo, por outros serviços aí. Esses que ganham dinheiro sem trabalhar, sem pagar impostos, é que deveriam ser procurados pelo governo federal. E não quem está trabalhando, quem está investindo, quem está gerando emprego. Esses é que deveriam realmente estar sendo enquadrados. O Brasil, infelizmente, me parece, virou o paraíso dos criminosos, né? E o inferno das pessoas de bem. Então, hoje, quem é de bem no Brasil é quem fica recluso em casa,
O Brasil é o campeão mundial dos homicídios. É o campeão mundial das pessoas inocentes assassinadas. E temos um presidente que vai lá fora tentar negociar paz em guerra da Ucrânia e deixa aqui 44 mil brasileiros morrendo por ano. O Brasil é o campeão mundial dos carros blindados. Será que isso não é suficiente para deixar claro o nosso problema aqui? O que me parece é que nós acostumamos com isso e passamos a encarar isso com naturalidade. E não é natural. Estou aqui hoje porque acredito nesse tipo de trabalho que o governador Cláudio Castro está conduzindo e toda a força aqui de segurança do Rio de Janeiro também. E crime organizado é ideologia, tem música, é só procurar, tem filme, tem estilo de moda, tem estilo de vida, o que atrai cada vez mais jovens. E falam que não há aí uma questão que caracterize essas facções como ideológicas. É um estilo hoje, principalmente em grandes centros urbanos como Rio de Janeiro e São Paulo. Então, é necessário nós termos uma visão mais crítica, sabermos que segurança pública é um trabalho do Estado. Não podemos criminalizar o trabalho das forças de segurança como tem acontecido no Brasil. Ser policial hoje, ser um agente da lei, é enfrentar um pesadelo com a justiça. Qualquer coisa que ele faz, ele vai ter de responder um processo. E o criminoso está aí, leve, livre e solto, atuando sem nenhuma consequência. Será que é esse o país que nós queremos que vai dar certo? Que está fazendo justiça? Tenho certeza que não. Então, esse, Cláudio, é o que eu gostaria de estar falando aqui. E parabéns, conte com Minas Gerais. Vou pedir licença também, que o meu horário já está atrasado. Boa noite. Próxima pergunta. Nós convidamos agora a repórter do jornal Valor Econômico, Camila Zarur. Boa noite, governadores. Eu queria perguntar também sobre o consórcio. Como o governador Jorginho falou, que vai ser uma integração entre os estados, compartilhamento de informação. Esses itens fazem parte também do SUSP, né, da lei do SUSP, e é o que o governo federal tem tentado aprovar com a PEC da segurança. Os governadores foram já muito resistentes a essa proposta. Se não me engano, o governador Caiado, eu queria direcionar essa pergunta para o senhor, já falou bastante sobre isso. O que difere o consórcio da paz, da PEC da segurança e da integração dos estados que o SUSP prevê? Qual que é a diferença? Eu queria entender melhor isso. Bom, muito obrigado pelas perguntas formuladas. Em relação especificamente ao consórcio, que foi a pergunta principal também feita pelo repórter anterior, é dizer que ele tem um único objetivo, que é a integração das forças dos nossos governos. Então, quando nós temos isso, cito um exemplo. Teve um chamado ataque que é o sequestro de cidade. Então, teve um sequestro numa cidade do interior do Mato Grosso, tá? Chamado Novo Cangaço. Em 2 minutos, estava mobilizado a polícia do Mato Grosso do Sul, de Goiás, do Tocantins e do Pará. Então foi feito o cerco com todas elas. Isso então dá o sentimento de que você tem uma operação interligada e não é a fronteira que vai limitar a ação do nosso policial. Segundo lugar, é a troca de informação. Lógico que nós trabalhamos, como por exemplo no começo do governo, me preocupei em avançar, em poder formar 1000 homens na inteligência. E a partir dali passei a ter a capacidade de antecipar o crime. Com isso, nunca tivemos um assalto a banco, nunca mais tivemos um assalto a carro forte, nunca mais tivemos um sequestro, nunca mais tivemos um novo cangaço, nunca mais tivemos uma invasão de terra. Então, a tese do consórcio é exatamente fazer com que todas as nossas forças integradas, com base na inteligência e a parte operacional,
possa ser utilizada para poder atender qualquer um dos governadores no momento emergencial, sem ter que perguntar, olha, precisa de mim? Não, o deslocamento já é imediato. Então isso dá uma agilidade, foi proposto também pelo nosso governador do Rio de Janeiro, e a central ficará aqui, todos nós entendemos, por um motivo só. Este assunto, ele está sendo tratado no Rio de Janeiro por um motivo principal. A DPF que foi feita transformou o Rio de Janeiro numa zona livre do crime. Então, eu tive a oportunidade de mostrar ao presidente Lula, no evento dentro do Palácio do Planalto, que só de Goiás tinham 47 faccionados do Comando Vermelho aqui no Rio de Janeiro, porque era exatamente naquela zona livre ali que eles viviam desfrutando como se fosse num resort de melhor qualidade de vida e mandando no crime lá no estado de Goiás. Essa situação, eu vi o levantamento só do Rio de Janeiro, só da Bahia tinham 18 que foram presos aqui. Não sei quantos foram a óbito. De Goiás foram 4 a óbito. Então, esta realidade é que fez com que todo o comando do Comando Vermelho do Brasil migrasse para o Rio de Janeiro. Então, não é um assunto específico do Rio de Janeiro. Ele tem que ter também o apoio de todos nós, que sabemos que grande parte migraram para cá e daqui mandando fazer as ações nos seus estados. Em relação à PEC, isso é uma proposta fake, certo? Porque, modéstia à parte, eu sou um homem que vivi muito tempo no Congresso Nacional, conheço de regimento interno e conheço normas que são constitucionais, certo? Tudo aquilo que já está em lei ordinária, tá certo? O SUS já foi feito, já foi definido, essa parte não tem nenhuma limitação. O único objetivo que o governo federal quis foi um só, ou seja, tirar dos governadores as diretrizes gerais da segurança pública, que é uma determinação da Constituição de 88 que nos deu. Então ele quer transferir aquilo para a diretriz geral ser do Ministério da Justiça. Só isso. É intervenção direta nas polícias dos estados. E ele diz, como se ele fosse um iluminado, para saber como é o crime no Rio de Janeiro, em Goiás, no Amapá, no Rio Grande do Sul. De repente ele sabe mais do que as nossas polícias. Então, é exatamente isso que está lá no texto. Fora isso, é o que ele fala de integração. Nós não temos dificuldade na integração. Nós temos dificuldade pela ausência do governo. É total. O governo, posso dizer, o meu estado, em 6 anos e meio, gastamos 17 bilhões de reais e o fundo penitenciário e o fundo de segurança repassou a Goiás 980 milhões. Então você vê que eles são totalmente complacentes e coniventes com o crime. Eles convivem bem com o crime, certo? Tanto é verdade, e eu quero deixar isso claro, que quando eles cobram uma situação do Rio de Janeiro, e que aqui agora acabam de soltar também uma campanha aí de 1 minuto, tá certo? Dizendo aquele momento lá, fazendo aqui menos, mais inteligência. Maneira de querer atacar a operação do Rio de Janeiro. Olha, o governador da Bahia era secretário do Rui Costa. O Rui Costa é ministro da Casa Civil mais poderoso. O Lewandowski é do governo do PT. O Lula foi o mais votado na Bahia. É onde mais se mata no Brasil. O maior percentual de óbitos por 100 mil habitantes. Ali é uma verdadeira carnificina. E por que eles não implantaram este modelo no seu próprio estado? Por que eles não atuaram lá? Lá é diferente do Rio de Janeiro, porque cada bairro tem uma facção. Cada cidade no interior tem uma facção. Então, este é o processo que realmente o governador Cláudio Castro, e quero aqui cumprimentar ao secretário Vitor Santos e ao Felipe Cury e também ao coronel Menezes, porque eu fiquei orgulhoso de ver essa operação do Rio de Janeiro. Olha que eu sou uma pessoa que eu estudo segurança. Eu gosto de segurança. Quando eu falo, é aquilo que eu estimulo. Goiás, bandido não se cria. Ou muda de profissão, ou muda de governo. Esse mandamento eu não... E está aí o Goiás crescendo.
O que aconteceu? Com o Rio de Janeiro, passou-se o fluxo de tudo isso, aqui da bandidagem. Então, a ação feita é uma ação de uma capacidade, de uma inteligência ímpar a toda a tropa. Como é que entra em 200 mil pessoas, retira tudo isso, entrando em becos e ruelas, sob a mira de armas as mais pesadas, e consegue atravessar tudo aquilo e ir para um campo aonde não fere, não atinge, não vai a óbito nenhum civil. É inédito. Isso é inédito. Eu já cumprimentei várias vezes aqui o delegado da Polícia Civil, da Polícia Militar, o secretário de Segurança Pública. Isso é inédito no Brasil. Então, eu quero deixar claro que o que vocês fizeram aqui é uma marca que vai estimular outros governos também que não priorizaram ainda a segurança pública, que o priorize. E deixei muito claro, dado aqui o consórcio da paz, sugestão do nosso amigo Jorginho. E o que é que nós aprendemos? Se queres a paz, prepare-te para a guerra. É exatamente isso que nós estamos fazendo. Este consórcio tem esse objetivo. Se queres a paz, ali, prepare-te para a guerra. Esse é o nosso objetivo. Fazer com que o governo não venha se escudar nesta PEC, porque ela só tem lei ordinária e a única coisa que ela teria de constitucional seria tirar o comando dos governadores. Então, no mais, é fake, isso aí não tem resultado prático algum, eles não comandam fronteiras, eles não são responsáveis pelas armas, e aqui eu quero fazer um elogio também ao delegado do Rio de Janeiro, que comunicou, vocês podem buscar aí, no artigo 144 da Constituição, se não me engano, inciso 2º ou 3º, é responsabilidade, sim, da Polícia Federal atuar nas áreas de contrabando, de armas, de drogas e também de lavagem de dinheiro. Então, o comunicado foi feito. Essa é a possibilidade, essa é a realidade que aconteceu. Agora, se não tem o ímpeto, a vontade de enfrentar essa bandidagem, mas teve um problema lá que tiveram óbitos. Então, quer dizer que a inteligência, eu não sei, de nenhum escritório na Faria Lima que tenha fuzil e nem drone para jogar bomba, tá certo? Como foi atingida aqui as polícias. Agora, a pergunta que fica é o seguinte, isto aí, então, essas pessoas que lá vivem, elas podem morar sobre a lei do narcotráfico, do narcoterrorismo. Identifica quem vai matar, identifica quem vai esquartejar, identifica quem vai ser arrastado pelo carro no meio da rua, identifica a pessoa que vai ser torturada dentro de um tanque de gelo, identifica a mulher pobre que é assassinada ali, porque é uma decisão do governo, identifica qual é a jovem que será estuprada e nada disso acontece. Então, eles lá, eles podem viver sob o comando e a égide da facção. Quer dizer, essa que é. Não, afinal de contas eles estão longe, né? Então deixa lá. Agora, lá na Faria Lima, vamos fazer uma atuação como se a Faria Lima vai ter drone com bomba, vai ter fuzil .50, vai ter calibre 762. Então, gente, você vê que é uma propaganda feita que tenta desestruturar quando as forças de segurança entram para poder levar a paz às pessoas. Então, acho que esse é o ponto. Esta é a operação sua. Ô, Cláudio, mais uma vez, meus parabéns, meus cumprimentos, você reacendeu em muitos estados que não acreditavam na segurança pública. Eu posso dizer hoje, se eu tenho 88% de aprovação, é pela segurança pública. Se eu tenho investimento em Goiás, é pela segurança pública. Se eu vou ter a MotoGP, que é o maior evento, tá certo, que existe no mundo hoje, é porque o presidente do Dorna disse, eu vou para Goiânia porque eu sei que lá, Goiás, segurança é plena. Tá certo? Então, empresa, esta é a realidade que nós temos. Segurança pública é governabilidade. Não tem segurança pública, é a baderna que está aí. Então, o Brasil tem duas opções. Se você quer ter a opção do Lula Maduro, fique com eles.
Se você quer ter opção do Castro, nós e tudo mais que queremos seriedade, queremos a lei, aí vocês fiquem conosco. Esse é o divisor de água. O divisor de água é moral. Moral. Tá certo? Quem quer cumprimento da lei e instalação da democracia, está aqui. Esta é a operação do Rio de Janeiro, que será o divisor de águas, o combate à corrupção e o combate ao narcotráfico nesse país. E agora, próxima pergunta com o repórter Rodrigo Viga, da Jovem Pan. Boa noite, tudo bem? Senadores, por gentileza, estou entendendo que tem que haver uma espécie de regramento, uma regulamentação para isso ser colocado em prática, ou se, por exemplo, a partir de amanhã já houver, ou já acontecer algum episódio em que uma força de Goiás possa ajudar aqui no Rio de Janeiro, ou vice-versa, isso já vai poder ser implementado. Essa é uma questão. E a segunda questão é a seguinte, todo esse aparato, esse consórcio da paz, é uma espécie de resposta para aquilo que vocês estão aguardando, ansiando, demandando do governo federal e efetivamente na prática não está acontecendo, visto que há uma divergência clara de opiniões, vocês estão buscando o caminho de vocês para enfrentar o problema, já que entendem que o governo federal ou não quer ou não vai até os limites que vocês gostariam. Bom, boa noite a todos os senhores e senhoras. Cumprimentar aqui o governador Cláudio, governadora Celina, governador Caiado, secretariado aqui do Rio de Janeiro. Vou ser muito objetivo. Eu sou do Mato Grosso do Sul, um estado com baixa população, fronteira com com 2 países, com 5 estados brasileiros. E acho que segurança pública, a gente tem discutido muito sobre isso em nossos estados e nos nossos fóruns de discussão. O que aconteceu aqui no Rio de Janeiro nesses dias talvez seja retrato do nível de complexidade, de dificuldade, e o governador Cláudio coloca muito bem que a segurança pública tomou no Brasil com diferentes realidades. A realidade do Rio de Janeiro é uma, a realidade de São Paulo é outra, o centro-oeste brasileiro, tenho certeza de que Goiás, no Mato Grosso do Sul, é completamente diferente, só que a gente só vai conseguir fazer esse enfrentamento quando a gente tiver a capacidade de integrar, principalmente informação. Eu acho improvável o governador Cláudio precisar de tropa. Acho improvável a gente ter que fazer esse tipo de... Agora, é muito importante saber que tem membros efetivos do Comando Vermelho lá no meu estado, seja na prisão, seja na atuação. Que tem membro do PCC lá no nosso estado, em atuação. As 500 toneladas de droga que a gente apreende por ano no Mato Grosso do Sul, elas não ficam lá. Elas não iriam para lá. Elas estão tendo destino outros estados de maior densidade demográfica. E a integração é que vai dar a condição da gente fazer um nível de enfrentamento muito mais eficiente. Segurança pública hoje está baseada em inteligência, em conhecimento, em planejamento, em investimento. Todos os estados aqui têm feito um aporte de recursos muito significativos em segurança pública, pela necessidade. E isso vai ser muito mais eficiente se nós tivermos a capacidade de integrar. Então, o consórcio, como existem outros no Brasil, a gente tem o exemplo do Consórcio Brasil Central, do COSUD, que são consórcios territoriais, de estados que têm representatividade numa mesma região. Agora, existe o Consórcio Brasil Verde, que trata de meio ambiente e tem mais de 15 estados participando com interesses comuns. E a proposta aqui do governador Cláudio é que o Consórcio da Paz seja um consórcio da paz, denominado pelo Jorginho, mas que seja um consórcio onde os estados interessados em participar vão discutir especificamente a integração da segurança pública, vão discutir assuntos relativos a isso. Não tem uma discussão politizada de enfrentamento à PEC ou de ausência de A ou de B. Tem uma necessidade cada vez maior dos estados trabalharem em conjunto para lidar com um tema que ele é transnacional. Ele não está na fronteira do Mato Grosso do Sul, nem do Rio, nem de Goiás, nem do DF ou de São Paulo. Ele está permeando as fronteiras dos estados, dos entes interfederativos, e que a gente possa ter essa capacidade, enquanto gestores estaduais, de poder fazer o mesmo
em relação ao enfrentamento do crime organizado. Então, só deixar muito claro que a vinda aqui hoje, Cláudio, além de me solidarizar, acho que não tem ninguém no Brasil que ficou, de certa forma, sensibilizado pelo que aconteceu aqui. É lamentável que o Brasil tenha chegado nesse estágio de situação. Ninguém fica feliz com isso porque demonstra o grau que o crime organizado está colocado em nosso país, seja no Rio, seja em São Paulo, seja no Mato Grosso do Sul. E a gente, sensibilizado, tem que se unir enquanto gestores públicos, estaduais, para a gente buscar soluções em comum. E é isso que a gente está fazendo aqui hoje, nessa visita ao governador Cláudio, né, e abrindo uma discussão de ações efetivas no sentido de buscar soluções efetivas. Aqui, a ideia foi hoje, né? Eu já me coloquei, eu vou ficar o responsável por liderar até o início da formalização, eu e minha equipe, óbvio, ficar responsável por, senão também cada filho tem que ter um pai, senão a coisa não funciona. Então, eu e minha equipe ficaremos responsáveis pela formalização. Desde já, a proposta é que não seja o governador do Rio de Janeiro o coordenador, uma vez que ficará aqui, porque não é para o Rio, é no Rio e para o Brasil. Então, que a gente possa realmente ter uma visão mais ampla da ideia de segurança pública. Também eu queria rechaçar completamente que seja algo contra alguém ou por causa de alguém. É a favor do nosso povo, é pelos nossos estados, é pelo que a gente acha que tem condição de juntos fazermos. Então não é PEC, não PEC, cada um vai ter a sua opinião diferente. Alguns simplesmente escolhem por obedecer, outros escolhem por discutir. Até se o cara quiser discordar, vou deixar ele à vontade. Eu acho que não precisa constitucionalizar o SUSP. Mas também, se quiser constitucionalizar a ideia do SUSP, não é essa a nossa questão. A nossa questão principal é não tirar a autonomia dos estados. O Brasil é um país muito grande, territorialmente e de população. Não dá para tratar o Rio Grande do Sul igual o Rio de Janeiro, igual o Acre, igual o Amazonas, igual o Mato Grosso. E o nosso receio, sobretudo pelo que aconteceu no fim do ano passado. Vamos lembrar o decreto no fim do ano passado, que falou que quem não seguisse uma determinada diretriz de uso de força ficaria impedido de acessar o Fundo Nacional de Segurança Pública. Isso é um risco não só para a segurança pública, não. Isso é um risco para a democracia brasileira. Isso é um risco para a democracia quando um ente vincula uma política pública sua, um ideal seu, algo que é de responsabilidade do outro, e indexa um fundo que é de todos a esse cumprimento. Isso é ante tudo. Antilógico, anticonstitucional, anti qualquer coisa, mas também temos a certeza que o Congresso Nacional não deixará isso. Então, que se debata a PEC da segurança, sim. Se quiser constitucionalizar o SUSP, ainda que eu acho que não há necessidade. Eu citei alguns exemplos hoje. A lei seca no Rio não é constitucional. E no Rio de Janeiro funciona, que é uma beleza. O segurança presente não é constitucional. No Rio de Janeiro funciona, que é uma beleza. Tem diversas políticas públicas que não estão na Constituição Estadual e que funcionam. Então eu acho que é muito mais a vontade política do que a ideia se é ou não lei constitucional, infraconstitucional, se é lei ordinária, enfim. Não acho que esse seja o problema de se colocar em prática. Mas, se quem foi eleito para isso acha que tem que ser, não mexendo no que é precioso para nós, que é cada um poder fazer a segurança pública pelo prisma das suas experiências. Ninguém aqui está se furtando a conversar. Ninguém aqui está se furtando a ouvir, a aprender. A questão toda é que não dá para ter
a segurança pública ser enlatada numa visão única de quem não está em cada estado. O Rio de Janeiro, por exemplo, não tem garimpo ilegal. Pelo menos não que a gente saiba. Mas em outros estados isso é fundamental. O Rio de Janeiro não tem fronteira. Alguns outros estados não têm portos. Então você tem realidade muito diferente que nós entendemos que tem que haver uma especialização de cada ação. Não dá para você achar que todo mundo vai agir igual, e não dá também para achar que isso é luta da direita contra a esquerda. Não é a luta da direita contra a esquerda, é a luta de todos nós contra o crime organizado. Para encerrarmos, então, convido agora a repórter Daniela Amorim, do Estadão. Boa noite. Governadores, então fico aqui, Daniela Amorim. Oi, foi não. Boa noite. Foi mencionado que os senhores poderiam chegar a uma conclusão hoje de pontos em comum para sugerir alteração no texto da PEC de segurança. Eu queria saber se vocês chegaram a essa conclusão, de quais os pontos que vocês levariam, e se já tem alguma previsão de vocês levarem, então, para esse texto, para o relator. Olha, realmente estou dizendo, o governo de Goiás apresentou uma sugestão. Nos dê acesso ao COAF, em primeiro lugar. Nós não temos. Então, segundo, realmente o governo federal possa responder pela parte que é dele de tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Terceiro lugar, que tenhamos pelo menos o financiamento de todas essas acréscimos de celas nas penitenciárias. Eu quero aqui cumprimentar a Maria Rosa aqui, a administração do sistema penitenciário. O dia que eu acabei com visita íntima de faccionado e que as operações também consulta com o advogado foram gravadas, a criminalidade em Goiás despencou, certo? Então, também que repasse aquilo que foi dado, a prerrogativa de nós, estados, podemos também avançar em crimes que são característicos nossos. Por exemplo, Goiás, as pessoas incendeiam os canaviais para dar prejuízo à usina e poder comprá-la. Bom, isso aí é uma característica do meu estado, Mato Grosso, São Paulo, não é uma característica nacional. Então, quando eu fiz que esse crime é inafiançável, caminharam para dizer da inconstitucionalidade dele. Então, dá poder aos estados para ter isso, como citou aqui o governador Cláudio Castro. Outra coisa, todo o material apreendido pelas nossas tropas, tá certo? Elas são repassadas para a Justiça Federal e eles contratam os melhores advogados e com isso é muito difícil você ter a transferência desses bens para o governo dos estados. Ou seja, se uma propriedade rural amanhã alguém plantou maconha nela, ou se o cidadão arrendou a terra, ela é expropriada. Ela não recebe nada. Se o cidadão usa helicóptero, lancha, jato, o que for, tá certo? Aí entra na discussão para poder saber se... Aí ele sempre tem um táxi aéreo, sempre tem um argumento de um terceirizado para poder ficar de volta com essa aparelhagem para poder continuar o contrabando de droga. Então, são várias sugestões que nós pedimos, entre elas também, que seja dada autonomia aos estados, nestes casos específicos aqui, como foram citados pelo Cláudio Castro, que nós pudéssemos legislar para que cuidássemos da economia do nosso estado. Tudo isso realmente não foi acolhido em nada, certo? Então, se é lei ordinária, ela já existe. O único assunto que tem, Cláudio, que existe do ponto de vista constitucional, a única revogação que tem é este fato. Então, não é que nós podemos aceitar que ela seja aprovada. Vamos lá. Porque se eu aceitar que ela possa ser aprovada com o texto original do Ministério, ele vai excluir a única prerrogativa que os estados têm, de definir diretrizes gerais de segurança pública. Então, aí sim, é um tiro
na gestão dos nossos estados. Então eu quero, neste momento, dizer que as nossas ações, a partir de agora, elas serão, acredito eu, num primeiro momento, e desejo encaminhar na área da inteligência para que a gente possa a integrar nossas informações neste primeiro momento e, no momento em que também achar necessário, é lógico que os nossos policiais não têm a aptidão e nem o preparo que têm os policiais do Rio de Janeiro, mas são bons alunos e aprendem rapidamente, tá certo? Então, quer dizer, vocês têm um tipo aqui de geografia, de estrutura habitacional que é totalmente diferente da nossa no estado de Goiás. Mas não é por isso que nós não estaremos aqui com as nossas forças de segurança nos momentos necessários. Então fica o governador e o secretário com total liberdade. E acho que a inteligência, eu gostaria, presidente, ou governador, que Goiás pudesse participar da área da inteligência, da convergência dos dados, e até porque Goiás tem uma presença forte, porque lá eles realmente, ao ditado lá, bandido não se cria, então eles tiveram que mudar para os lugares protegidos por uma DPF, que deu aqui um conforto para eles, mas que a polícia aqui está agindo com muita competência.